A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o reino milenar, né? Vamos explicar um pouquinho sobre o que é o reino milenar, né? No vídeo anterior, irmãos, eu falei sobre a Batalha do Armagedon, né? Eu expliquei o que é a Batalha do Armagedon. No vídeo, nós vimos que a Batalha do Armagedon, né, são as nações, né, que compõem o reino da besta, que estará subindo, né, e se levantando contra Jerusalém, né? E nós vimos, irmãos, que o Senhor Jesus, né, defenderá Jerusalém, né, na batalha do Armagedon e destruirá o reino da besta, né? E no vídeo de hoje, irmãos, nós vamos falar do reino milenar, porque o reino milenar, ele vem após o tempo da batalha do Armagedon. Após a batalha do Armagedon, o Senhor Jesus vai instaurar, né, seu reino milenar sobre essa terra, aonde Cristo estará reinando sobre esta terra, junto com a igreja, né, por 1000 anos. Vamos levar aqui em consideração algumas coisas, né? Nesse tempo de reinado de 1000 anos, a igreja, né, vai estar glorificada, né? Porque Cristo, ele vai ressuscitar os mortos na sua vinda, né? Aqueles que estiver vivo, né, para a vinda do Senhor, será arrebatado, né, e terá seus corpos transformados, né? E nesse tempo, irmãos, nações que não aceitaram a marca da besta estará sendo governado, né, por Cristo e a igreja. Então os irmãos entendem que após essa batalha do Armagedon, aqueles irmãos que não se corrompeu com o ensino do reino do anticristo, com o Deus que o anticristo vai estar pregando nesse tempo, né, eles terão uma chance no reino milenar. A igreja, irmãos, estará glorificada, porém essas nações não. Os irmãos vão entender isso, né, no decorrer do vídeo. Durante esse tempo de 1000 anos, né, que Cristo reinará junto com a igreja sobre essa terra, né, a igreja não estará sujeito mais à morte, né, à enfermidade, nada disso, porque a igreja já estará glorificada. Porém, essas nações, irmãos, apesar que vai ser um reino glorioso, essas nações ainda estará sujeita a essas coisas, né? E antes, irmãos, de nós começar o vídeo a falar do reino milenar, né, vamos dar uma olhada naquele mapa mental, né, que eu tenho usado ele nos vídeos anteriores, né? Vou usar nesse, né, em outros vídeos, né? Porque ele ajuda nós a ter uma compreensão melhor. Então, irmãos, no vídeo anterior, nós falamos aqui, né, sobre a segunda vinda de Cristo, né, da batalha do Armagedon, e que na batalha do Armagedon, o que acontece? A besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo, né, após a batalha do Armagedon. E o diabo, irmãos, será preso por 1000 anos, né? E durante esse tempo que o diabo, né, Satanás, vai estar sendo preso por 1000 anos, Cristo e a igreja estará reinando sobre essa terra, né, dando àqueles, né, que não aceitou a marca da besta e que não se corrompeu com o Deus do anticristo, dando um reino de amor, de justiça, de paz, né? Existe, irmãos, muitas linhas de interpretação que ensina que o tempo do milênio, Cristo e a igreja reinará sobre um mundo vazio. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? A igreja e Cristo vai reinar sobre nações que não aceitou a marca da besta, né? Estará proporcionando um reino de amor e paz, né? Do jeito que tem que ser para essas nações que não se corromperam com a besta. Então, aqui nós vemos, né, a batalha do Armagedon e agora aqui esse azulzinho, né, reino milenar, que é o tempo, irmãos, que nós vamos abordar nesse vídeo. E no outro vídeo, o próximo assunto será o juízo final, que é o do trono branco. Então, irmãos, vamos dar uma olhada no Apocalipse, onde fala que Cristo e a igreja reinará sobre nações. Aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 2, versos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, irmãos, uma das promessas aqui, a igreja de
Tiatira, que aqueles que guardar até o fim as obras do Senhor vai ter autoridade sobre nações. Essa promessa, irmãos, é a todas as igrejas, né? Não só a igreja de Tiatira, porque as 7 igrejas remontam o cenário do tempo do fim. Então, a promessa que é para uma, é para todas. Ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, irmãos, esse que guardar até o fim as obras, o Senhor está exortando a igreja, que aquele que for fiel até o fim, depois de ser glorificado na volta de Cristo, terá autoridade sobre nações. Mas que nações são essas? Nações, irmãos, que não se corromperão no fim dos tempos com o reinado do anticristo. Essas nações terão uma segunda chance no reino milenar. E nesse reino milenar, a autoridade será dada ao povo santo, à igreja glorificada. A igreja glorificada, irmãos, não estará sujeito a errar, a pecar, né? A ter fome, sede, nada disso. Porém, as nações, sim, terão. Esses povos que entrarão no milênio estarão sujeitos a tudo isso, irmãos. Só que nesse tempo o diabo ele vai estar aprisionado, né? E Cristo e a igreja vai estar proporcionando ao mundo um reino de paz, de amor, né? E por isso que fala aqui que a igreja será dada autoridade sobre as nações. Quer dizer, isso, irmãos, é no tempo do reino milenar. Ó, e com vara de ferro as governará. Quer dizer, vai ser governada da maneira que tem que ser governada, ó, e as reduzirá a pedaços. Quando fala que vai ser reduzida a pedaço, eu imagino que esteja falando, irmãos, do reino da besta anteriormente, né? Porque a igreja, no tribunal de Cristo, vai condenar o reino da besta. E então, irmãos, nós vemos aqui que a igreja não vai reinar durante os 1000 anos sobre um mundo vazio, porém sobre nações que não aceitou a marca da besta, né? E esse tempo, irmão, será um reinado de 1000 anos, né? E Jerusalém, irmãos, que foi cobiçada, né? Que foi tentado ser destruída, né? Invadida na batalha do Armagedon, né? Porque o anticristo vai querer tomar Jerusalém. O próprio Senhor Jesus defenderá Jerusalém. E Jerusalém, irmãos, no reino milenar, será reestabelecida, né? Ela terá uma glória muito grande. Então, irmãos, nós vamos ver isso, né? No decorrer do vídeo agora, né? E antes de eu entrar nesse assunto, né, da restauração de Jerusalém no tempo milenar, vamos só dar uma recapitulada, irmãos, para nós entrar entendido no assunto, né? Lá no livro de Zacarias. Então, irmãos, está aqui, ó, o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 2 em diante, né? Só para nós recapitular. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, mulheres violentadas, né? Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então nós vemos aqui, irmãos, que antes da batalha do Armagedon, né? As nações vêm contra Jerusalém, né? As casas tomadas, saqueadas, né? Acontece tudo isso, né? E nós vemos no verso 3, ó, então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Então aqui, irmãos, o Senhor saindo da sua morada para lutar contra essas nações, está falando o quê? Da volta do Senhor, né? No tempo da batalha do Armagedon, né? Na vinda do Senhor, melhor dizendo. Na batalha do Armagedon para quê? Para castigar, irmãos, essas nações, ó. E mais abaixo, irmãos, nós vamos ver aqui, ó, do verso 9 em diante. Nós não vamos ler todo o capítulo, o vídeo não ficar muito extenso, mas os irmãos podem ler em casa, ó. Verso 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, nós vimos, irmãos, nos versos anteriores, aquelas nações do anticristo saqueando Jerusalém, forçando as mulheres, né? Nós vimos o Senhor saindo da sua morada, né? Da sua habitação e vindo contra essas nações para julgar elas. E aqui no verso 9 nós vemos o que? O Senhor sendo rei sobre toda a terra. Isso daqui, irmãos vão entender no decorrer do vídeo. Está falando do Senhor Jesus reinando sobre essa terra no tempo do reino milenar, ó. O Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor,
e um só será o seu nome. Porque um só será o Senhor? Porque o anticristo, irmãos, vai estar pregando outro Deus. Mas depois que o Senhor estabelecer o reino milenar, entre as nações não se falará de outro Deus, a não ser do Deus verdadeiro que nós conhecemos. Verso 10: toda a terra se tornará em planície, desde Gebal até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Será habitada, verso 11, e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Então, irmãos, nós vemos aqui que após o tempo do Armagedon, o Senhor Jesus, ele reina sobre a terra, né? Fazendo referência ao reino milenar. E aqui, irmãos, está prometendo que Jerusalém, que foi tão perseguida, né, no decorrer dos tempos, né, que aquele povo, né, muitos se corromperam com outros deuses, né, que foi afligida pelo reino do anticristo no tempo do fim, ela, irmãos, enfim, habitará segura. E já não haverá maldição. Então, existe uma promessa para Jerusalém. Jerusalém, irmãos, vai ser restaurada, né? E o Senhor Jesus, né, reinará sobre essa terra por 1000 anos a partir de Jerusalém. Agora nós vamos lá no livro do profeta Isaías, porque lá, irmãos, é explicado, né, sobre a glória de Jerusalém no reino milenar. Aqui, irmãos, o profeta Isaías, Isaías capítulo 65, verso 17 em diante. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, né? Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Então, irmãos, estão vendo aqui uma promessa de alegria, de exultação para Jerusalém, porque após Jerusalém sofreu uma grande tribulação, irmãos, no tempo ali da batalha do Armagedon, né? No tempo do fim, o Senhor agora está prometendo alegria para Jerusalém. E isso, irmãos, se dará no reino milenar. Exultem-se e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem voz de clamor. Porque, irmãos, antes disso, em Jerusalém vai haver voz de choro, de clamor. Houve, irmãos, no tempo ali de Nabucodonosor, houve. Jerusalém, houve choro e clamor no tempo que o Império Romano destruiu, houve. Mas haverá, irmãos, lá na batalha do Armagedon, quando nações que estão ao redor de Jerusalém afligir Jerusalém. Mas, porém, como nós dissemos, né, o Senhor Jesus vencerá essas nações na batalha do Armagedon. E aqui o Senhor está prometendo para Jerusalém que não haverá mais voz de choro e nem de clamor, porque ela será restaurada no reino milenar. Verso 20, irmãos. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, e nem velhos que não completem os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, irmãos, pode ser estranho, né, esse texto falar, né, que crianças, né, não vão morrer com poucos dias, né? Porque, irmãos, no tempo do reino milenar, sobre as nações que entrar no milênio, haverá morte ainda. Só que, irmãos, será um reino de justiça. Não vai ter uma criança recém-nascida, com poucos dias de nascimento, que vai morrer. De maneira nenhuma. O Senhor dará longevidade de vida aos povos, né? Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não completem os seus dias. Então, quer dizer, irmãos, o Senhor vai tirar essas coisas que nós vemos nesse mundo, né? De crianças recém-nascidas morrendo, né? De pessoas que não alcançam a velhice, né? Que não completam os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. Então, nós notamos aqui, irmãos, que no reino milenar, sobre essas nações que estará sendo governado por Cristo e a igreja, haverá uma longevidade de vidas. Morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem.
Sobre essas nações, irmão, ainda haverá morte. Só que eles terão uma vida mais longa. Os irmãos estão lembrando aqui do princípio lá do Éden, né? Onde era tudo perfeito, né? Os irmãos lembram que as primeiras pessoas ali da humanidade viviam 600, né? 600 anos. Matusalém, se eu não me engano, viveu 960 anos. Então, irmãos, isso será restaurado, né, sobre essas nações no tempo do reino milenar, né? Terá uma longevidade de vida. Porém, irmãos, não serão eternos como a igreja. Porém, se eles permanecer fiel durante o reinado de 1000 anos, no julgamento do trono branco, eles, irmão, com certeza, né, vão ser absolvidos, né? E terá, irmãos, assim como a igreja, a vida eterna e corpos glorificados. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Então nós notamos, irmão, que ainda haverá pecado, não sobre a igreja, porque a igreja terá sido glorificada, né, na volta do Senhor. Porém, essas nações, quem entrarão no reino milenar, não. Então, só para recapitular aqui, eu imagino, irmãos, que as nações, né, no final dos tempos, né, quando chegar o tempo do Apocalipse, muitos daqueles, irmãos, que se arrepender, né, que não aceitar a marca da besta, eles, irmãos, não estarão fazendo isso, né, para ter os corpos glorificados como a igreja vai ter, não. Mas, porém, irmãos, a recompensa deles será uma nova chance no reino milenar, num reino de justiça, né, de amor, né, de paz, né. Ó, verso 21, eles construirão casas, né, e nelas habitarão, plantarão vinha e comerão do seu fruto. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, essas nações construindo casa. Isso será para as nações, para o povo ali que vai estar em Jerusalém, que porém não teve seu corpo glorificado. Porém, para a igreja não. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto, né? Ó, verso 22. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Ó, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Quer dizer, não tem muitas árvores aí que duram muitos anos. Então o Senhor está prometendo uma vida longa, assim como a árvore tem. O Senhor está prometendo uma vida longa durante o reino milenar, porém a vida eterna não. A vida eterna é se eles for até o fim e não for seduzido pelo diabo depois dos 1000 anos, né? Os irmãos vão entender no decorrer do vídeo. E os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras de suas mãos. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. Isso tudo, irmãos, é no reino milenar, sobre as nações. Antes que clamem, eu responderei. Estando eu ainda falando, eu os ouvirei. Nós vemos hoje, irmão, quando nós clama a Deus, ora a Deus, o Senhor Jesus ensinou que nós temos que perseverar em oração. No milênio, irmãos, já não será dessa maneira, ó. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Quer dizer, o Senhor estará sempre respondendo a oração do povo, irmãos, porque o pecado, né, o diabo vai estar afastado, né, do povo nesse tempo, né, dos 1000 anos, né? Nós vamos entender isso em Apocalipse. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei, ó. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum no meu santo monte, diz o Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, nesses versos, Jerusalém restaurada, né? Um reino de justiça, de amor, de paz, né? Um reino, irmãos, aonde as pessoas terão uma vida longa, né? Não vai ter criança recém-nascida morrendo, né? As pessoas terão uma longevidade de vida muito grande, né? Todos, irmãos, terão suas casas para habitar, né? Plantarão e comerão do seu fruto, né? E isso, irmãos, sobre as nações que entrarão no milênio. Só que, irmãos, como o próprio nome diz, é o reino milenar, um reino de 1000 anos. Após esses 1000 anos, o Senhor vai permitir que o inimigo seja solto, irmãos. E ele vai seduzir muita gente ainda, né? Muitos, irmãos, apesar de ter provado o bom reinado de Cristo, ainda vai se corromper com o inimigo, né? Por incrível que pareça. Então, irmãos, eu imagino que os irmãos
tenho entendido aqui no livro de Isaías, né, a restauração de Jerusalém no reino milenar, né, como será excelente a vida do povo, né, não terá injustiça, todos plantarão, né, terão suas casas, beberão, terão uma longevidade de vida. Agora, irmãos, nós vamos voltar lá no livro de Apocalipse, né, para voltar ao assunto do milênio, né, vamos falar sobre o diabo sendo preso durante esse tempo. Aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 20, verso 1 em diante. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e o Satanás, e prendeu por 1000 anos, lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, os irmãos estão entendendo aqui que após a batalha do Armagedon, o que acontece? Quando a besta e o falso profeta, como nós vimos, né, no vídeo anterior, como eles é lançado ali no lago de fogo, com o diabo acontece diferente. Ele é aprisionado. E o tempo, irmãos, dele ser aprisionado aqui é um tempo de 1000 anos, porque é esse o tempo que Jesus Cristo e a igreja glorificada reinará sobre as nações, irmãos, que estarão entrando no milênio. E nós vimos aqui, aqui no verso 3, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então nós vimos que o objetivo, né, do diabo ser aprisionado é para ele não enganar as nações, porque hoje ele está enganando e vai enganar até o tempo da batalha do Armagedon. E depois, irmãos, desses 1000 anos, como nós vimos aqui, ele será solto, né, por um pouco de tempo. Verso 4, vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Quem que é esse? A igreja. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes, são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a ressurreição da igreja, daqueles que foi decapitado. Os irmãos guarde na cabeça, porque Deus está destacando pessoas aqui que são decapitadas. Porque, irmão, será no tempo da grande tribulação a principal forma de execução do reino do anticristo, a decapitação. E qual é o povo, irmãos, que tem esse costume hoje de decapitar pessoas, né? Nós já vimos isso em vídeos anteriores, né? São os povos islâmicos. E como nós vimos, irmão, nos vídeos anteriores, né? São nações islâmicas que estarão subindo contra Jerusalém na batalha do Armagedon. Mas voltando aqui no texto, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a ressurreição e a igreja reinando com Cristo durante 1000 anos. E sobre quem? Sobre nações. Não será sobre um mundo vazio, será sobre nações. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que na primeira ressurreição, a igreja revivida, né? Ressuscitada, né? Ela recebe o poder para julgar as nações, recebe o galardão, condena o reino da besta e vive com Cristo por 1000 anos. Porém, os outros mortos, irmãos, que morreu na antiguidade, em desobediência à palavra de Deus, não ressuscita até se completar os 1000 anos. Por quê? Depois dos 1000 anos vem o julgamento do trono branco, que será o julgamento do trono, será o julgamento final, o julgamento do trono branco. E será nesse julgamento que eles, irmãos, serão condenados. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem são esses, irmão? A igreja,
Sobre esses, a segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte? Nós vamos ver mais para frente, no outro vídeo, né? É a condenação do lago de fogo e enxofre. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, sobre a igreja, que foi revivida, né? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui está nos revelando, irmãos, a igreja ressuscitada, reinando com Cristo os 1000 anos, e sobre as nações, né? Agora, irmãos, nós vamos ver aqui, verso 7 em diante, o que vai acontecer depois de quando acabar esse reinado de 1000 anos, né? Que será um reinado de amor, paz, felicidade, né? Justiça, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Nós vemos, irmãos, que ele é aprisionado no tempo do milênio, que Cristo reina com a igreja. Só que quando acabar esse tempo, ele é solto, irmãos. Verso 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então nós vemos, irmãos, que depois que termina o reino de 1000 anos, o diabo lhe é solto, sai a seduzir as nações e ainda engana, irmãos, e forma, irmãos, uma outra batalha, como aquela do Armagedon, né? Ele sai, irmãos, para seduzir os povos. Os irmãos, para e pensa, né? Depois desses povos, irmãos, ter sido governado por Cristo e a igreja, ter tido um reinado de justiça, de paz, amor, o povo ainda, irmãos, vai ser enganado pelo inimigo, vai ser seduzido. Então, irmãos, nós não podemos, nós sabemos que Deus está acima do inimigo, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas nós não podemos ignorar o inimigo, porque ele seduz, ele engana esse mundo, né? E até o povo, irmãos, que terá recebido um reino de justiça, será enganado. E ele aqui, irmãos, nós vemos que ele vai formar, irmãos, um outro exército para subir de novo contra Jerusalém restaurada, como ele fez na batalha do Armagedon. A conclusão disso, irmãos, no verso 9. Marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento do santo e a cidade amada. Então nós vemos, né, que ele e seu exército, né, seduzido por ele, sobe sobre a superfície da terra, cerca Jerusalém, porém desceu fogo do céu e os consumiu. Então nós notamos, irmão, que na batalha do Armagedon, o Senhor Jesus vence aquelas nações, lança a besta e falso profeta no lago de fogo e enxofre, Satanás é preso. Quando ele sai, depois dos 1000 anos, ele seduz as nações e sobe de novo contra Jerusalém, que nesse tempo estará restaurada, né? Que é o tempo do milênio. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Ou seja, aqui ele está sendo destruído pelo fogo. Ele e o exército dele. Verso 10. E o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então os irmãos notam que o diabo só é lançado no lago de fogo depois dos 1000 anos, quando ele forma outro exército. Então os irmãos notam que 1000 anos antes, a besta e o falso profeta já tinha sido lançado lá. Então, irmãos, vamos voltar, só para concluir o vídeo, vamos voltar lá naquele mapa mental. Então, irmãos, está aqui o mapa mental, né? Nós vimos, né, no vídeo anterior sobre a batalha do Armagedon, depois aqui no mapa mental o reino milenar, como nós terminamos de ver, a besta, o falso profeta, inaugura o lago de fogo e enxofre, vem o reino milenar. Depois do reino milenar, o diabo ele seduz as nações, né, forma outro exército para vir contra Jerusalém, porém chove fogo e consome ele. E depois, irmãos, vem o que? O julgamento do trono branco. Então, irmãos, será o assunto do próximo vídeo, o julgamento do trono branco, que é o juízo final. Nós vemos, irmãos, que após a batalha do Armagedon,
a igreja e Jesus Cristo julga e condena o reino da besta. O poder sobre essa terra é dado a Cristo e à igreja, que domina, né, sobre essas nações que não aceitou a marca da besta por 1000 anos, né? E depois termina o 1000 anos, né? Onde Satanás vai ser condenado no juízo final. Não só ele, irmãos, mas aqueles que não reviveram na primeira ressurreição. Eles reviverão, né, no tempo após o milênio, que é quando vai vir o juízo final do trono branco. E nós vemos, irmão, nós vamos ver no próximo vídeo, né, que a morte também será condenada no lago de fogo. Nós vemos, irmãos, que durante o tempo do reino milenar ainda haverá morte. Porque fala lá, né, que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então, quer dizer, durante o reino milenar vai ter morte. Não para a igreja, porque vai estar glorificada, mas sim para essas nações. Porém, no julgamento final do trono branco, né, não vai ter isso. Então, irmãos, os irmãos meditam bem no mapa mental, né? Então, o próximo vídeo, irmãos, eu estarei falando sobre o trono branco, que é o julgamento final. Então, vamos voltar um pouquinho lá no Apocalipse. Aqui, irmãos, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 11, e vou ler o 11 e o 12, né? Que é só para adiantar o que vai ser o próximo assunto, né? Ó, vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para ele. Então nós vemos aqui, irmãos, o estabelecimento de um trono branco, né, que será o julgamento final. Nós vimos, né, a terra e o céu fugindo da presença do trono branco, e não se achando lugar para essa terra e para esse céu de agora, né, que vai estar sendo removido, né, para o reino de Deus na eternidade futura. Ó, verso 2, vi também os mortos, grandes, pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos que não foram foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, que isso daqui após o reino milenar dá início ao julgamento do trono branco, porém nós não vamos aprofundar aqui, porque vai ser o assunto do próximo vídeo, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né, sobre o reino milenar, né, sobre o fato do diabo ser lançado no lago de fogo e enxofre apenas depois desse reino milenar, e que a besta e o falso profeta foi lançado 1000 anos antes, ó. Como está aqui, ó, no capítulo 20, verso 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra a besta e o falso profeta, porque eles foi lançado 1000 anos antes, no tempo da batalha do Armagedon, e serão atormentados de dia e de noite. Ó, tem gente que acha, irmãos, que não será uma condenação eterna, mas está falando aqui, ó, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então, irmãos, tem um julgamento e uma condenação eterna para o diabo, para o falso profeta, para a besta e para todos aqueles que foram lançados lá, né? Então, irmãos, eu vou terminar o vídeo por aqui, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Se Deus quiser, em breve eu estarei fazendo o vídeo sobre o julgamento final do trono branco. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, né? Para que o Senhor possa também acrescentar cada vez mais conhecimento, né? E Deus, acrescentando conhecimento, né, nós fazemos vídeos, né, como esse, e compartilhamos conhecimento com a Irmandade. E na medida que a Irmandade aprender, ensina para o seu próximo também. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser divulgada e falada, né? Então, eu peço aos irmãos também que se inscrevam no canal, né, e compartilhem esse vídeo com mais Irmandade, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.